Como vocês estão? Logo aciona o processo, né? Aí vem a consciência crística e fala assim: olha, tem certeza? Tem certeza que você ainda vai interpretar o que você está vivendo sob a ótica da sua mente? Você chegou até aqui e ainda sucumbe a essas interrogações mentais? E mais do que isso, algumas não só sucumbem, como ancoram aquela energia que encostou nelas. Antes da gente propriamente fazer o que nós vamos fazer aqui hoje, nós vamos dar mais um salto na cura do nosso feminino, sem perdermos a nossa singularidade. Porque muitas vezes, nessa busca dessa cura, a gente acaba tentando se adequar e parecer com ou com aquilo ou com aquela, e a gente vai perdendo um pouco a nossa singularidade, que é exatamente a nossa força maior. Então, curar esse feminino sem perder a singularidade é um desafio, e a gente vai tratar um pouco disso aqui hoje, para a gente dar mais um salto nessa cura tão importante nesse momento que a gente está vivendo, acelerado, como nós falamos ontem, e ao mesmo tempo acelera a iluminação na mesma medida que aceleram também os desafios. Primeiro, deixa eu explicar uma coisa para você. Para você que provavelmente é uma canalizadora, todos somos, só que alguns vêm com a missão de canalizar muitas curas para as pessoas, para o planeta, principalmente aquelas que trabalham talvez na área da saúde, médicas, psicólogas, pessoas que trabalham sempre iluminando as outras de alguma forma através da sua vida, da sua palavra, do seu saber. Você traz um campo mediúnico mais aberto do que a maioria das pessoas. E muito possivelmente você também atravessa uma sensibilidade extra para permitir que muitas vezes algumas energias que não são suas interrompam o seu fluxo natural de cura. E isso pode gerar um desgaste intenso se você não tiver alguns conhecimentos que a gente vai trazer para você aqui hoje, que vão fazer com que você organize melhor aquilo que chega no teu campo, e para que você não fique mais como uma criança que não sabe para onde está ventando, que precisa o tempo inteiro estar de mão dada com alguém, mas que você possa trilhar o teu caminho consciente de que as coisas que estão acontecendo fazem parte desse percurso que nós estamos atravessando enquanto ascendentes e enquanto planeta. O planeta também está passando essa transição e nós estamos indo junto. Como nós falamos ontem, nós estamos imersos na quarta dimensão. E por estarmos imersos na quarta dimensão, faz-se cada vez mais necessário que a gente esteja conectado com o nosso eu divino, com o nosso eu crístico, com o nosso Cristo interno, com o nosso eu sou, para que a gente não sucumba a essas energias. O que é essa quarta dimensão? Essa quarta dimensão são os umbrais, são o mundo dos mortos, dos desencarnados, de muitas vezes seres que ainda não conseguiram se encontrar. E a gente precisa dizer para você que não tem maldade e nem uma artimanha maligna de te invadir. Não é isso. O que acontece é que muitas vezes, por você estar trabalhando a sua energia, você está despertando as suas células, despertando o seu poder interno, reativando os seus
códigos do seu DNA que estavam inativos, você começa a ficar muito aconchegante, energeticamente falando. Você começa a ficar quentinha, você começa a ficar gostosa, energeticamente falando. Um lugar aprazível para se estar. E muitas vezes, por estarmos atravessando essa transição e estarmos nessa quarta dimensão, que são os umbrais, muitas vezes uma desses seres, quando você está passando num lugar, de repente você vai cantando sua música, fazendo seu mantra, de repente você entra num café, ou num McDonald's da vida, ou num banheiro público, num shopping, qualquer lugar. E pode ser que ali um desses seres que estão buscando isso que você já porta, encontra você. E ele quer chegar, porque é bom. Só que quando ele chega com a densidade que ele porta. É importante você entender que essa densidade não é sua. E quando chega, quando você sentir que tem algo em você que não é seu, imediatamente a sua mente vai trazer um sinal de alerta, só que ela vai te jogar para o lugar da culpa, do julgamento e da autopercepção negativa. Porque esse é o programa da mente 3D. Este é o programa. Então, quando isso acontece e você vai para essa mente, tenta organizar o que está acontecendo com você a partir dos parâmetros mentais, você sucumbe e aquela energia, ela ganha mais espaço no seu campo, porque a sua defesa, ela ainda estava frágil. Quando qualquer coisa, mesmo principalmente quando aparecer repentinamente, saiba que você está, eu não gosto de usar essa palavra invadida, porque não é exatamente isso, não é como se chegasse, vamos invadir, é uma busca de ajuda até. E como que você pode fazer? Você vai derramar amor e consciência para aquilo que chega para você. Ao invés de você sucumbir àquilo e já começar a se sentir negativa, que não faz parte, parece que o seu processo não anda, porque você está sempre sentindo, você vai conscientemente se conectar com o seu eu sou e vai lançar amor e consciência para seja o que for que esteja se aproximando de você. Que está te desalinhando, mesmo que não tenha intenção. Alguns têm, outros não. Outros são seres carentes de amor, que sucumbiram às densidades, estão imersos nas trevas da morte e muitas vezes encontram esse aconchego na sua energia. Mas para que você possa ajudar, você não pode se identificar com aquela força. Você não pode achar que aquilo é você. Um outro erro também que você pode fazer nesse momento é quando você, e a gente vem falando sobre isso aqui, e vamos mais uma vez falar. É quando você, de alguma forma, vai buscar ajuda e muitas vezes inadvertida, porque essa ajuda está dentro de você, só você pode fazer esse movimento. É claro que alguém que trabalhe, como a gente aqui, que está mentorando algumas pessoas ou outras pessoas, a gente pode trazer clareza para o seu processo para que você faça esse movimento, mas esse é um movimento que você faz, que é se conectar com o seu eu divino, para que você deixe o seu campo ali nutrido de luz e de amor, que não vai repelir de forma densa, aqui não é o seu lugar, não, mas você vai colocar ali aquela
É como se você colocasse uma barreira que não permite que chegue em um lugar que vai te desestabilizar, ao mesmo tempo que você deixa aberto o campo onde você emite a luz do amor e da consciência crítica para que você possa auxiliar todos esses seres que carecem tanto de ajuda. Você consegue ressignificar um pouco aquela densidade que você sente e trazer um propósito para ela? O propósito de iluminar, o propósito de amar, o propósito de trazer consciência, mais consciência ainda. Esse processo é muito importante, porque da mesma forma que a Terra está aí fazendo esse processo, sentindo essas dores de parto dessa transição, para chegarmos nesse lugar da Terra dourada, onde o salto quântico do planeta será dado. Como que você ajuda? Não se identificando. E a gente estava falando, acabei indo para um outro caminho, não dizendo. Da mesma forma, muitas pessoas que estão trabalhando com a espiritualidade hoje, entre aspas, estão trabalhando com forças de quarta dimensão. Então, é muito importante que você tenha cuidado com as ajudas que você busca. Às vezes, já aconteceu isso aqui várias vezes, pessoas falavam comigo assim, fiz uma leitura de tarô e acabou comigo. Não é o tarô. Às vezes, o canal não está trabalhado suficientemente ainda para trazer essas mensagens. E, inadvertidamente, sem intenção, traz algumas forças que estão aí nessa quarta dimensão. Tem pessoas trazendo informações da quarta dimensão para o conceito das chamas gêmeas, totalmente contrário à luz. Totalmente contrário. Está aí. Se você abrir o YouTube hoje, é o que mais tem são esses vídeos, falando inverdades, porque aquilo que não se alinha com a espiritualidade maior, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é de boa fama, se existe alguma virtude, se existe algum louvor, é isso que deve ocupar o nosso pensamento e a nossa intenção. E é assim que a espiritualidade maior trabalha. A espiritualidade maior não invade o campo do outro, não trata dessa forma de qualquer jeito. O maior exemplo que você pode ter para você ter um nível de consciência que não te permita mais que você deixe que essas energias adentrem o seu campo e te desestabilizem é Jesus. O nosso governador, a consciência crística, o detentor da chave do salto quântico, aquele que trouxe a energia do amor puro e incondicional para este planeta, o responsável por tirar esse planeta da escravidão. Quais são os paradigmas e os parâmetros de Jesus sobre o amor? Quais? Eles são incompatíveis com o pensamento muitas vezes religioso, muitas vezes mental, muitas vezes organizado por essa matrix, que vão dando um jeitinho de mudar a retórica crística, de mudar a mensagem que ele trouxe. Mas a mensagem dele é simples e direta: amor. O que foge disso não é de procedência espiritual, seja o que for. Pode falar que é a revelação das revelações. Não passou pelo crivo do amor incondicional, da consciência crística, não atende à espiritualidade maior, que traz parâmetros muito claros sobre o amor. Mas como que a gente vai amar desta forma? É a única forma de libertar este planeta desse jugo. E a única forma de nos libertar também. Por isso que todos esses paradigmas desse amor de correspondência, ele se choca com a mensagem crística. Por que que se choca? Você consegue entender por que que se choca? Porque, veja bem,
E agora a gente vai dar um exemplo para a gente entrar propriamente na cura do feminino, sem perder a nossa singularidade. Vocês já observaram que muitas mulheres, quando tem um homem que talvez esteja com seu masculino começando o seu processo de cura, e quando ele é dedicado, ele traz aquela declaração do amor e traz uma identidade amorosa mais vibrante, muitas mulheres tendem a rejeitar esse perfil masculino. Vocês já observaram isso? Vocês já rejeitaram? Eu já. Você sabe o que acontece? Tudo é ressonância. E muitas vezes, o que está vibrando no seu campo, ele não atende a certos parâmetros muito amorosos. E você acaba rejeitando aquilo porque você não tem identificação. A maioria das pessoas, e até hoje, e principalmente na época de Jesus, não se identificaram com o amor dele. Não houve identificação. Como assim? Um amor nesse nível? Então, quando você fala de correspondência, você também está falando de frequência. E aí é que entra o projeto Chama Gêmeas. Porque o projeto Chama Gêmeas trata de uma mesma alma que, enquanto uma está aqui limpando esses aspectos sombrios que não permite que ela entre em fase de ressonância com o amor verdadeiro, ela também faz isso com o outro. Mas enquanto isso está acontecendo, esse processo está acontecendo, não tem como ter correspondência. Porque as energias estão entrando em fase ali. E quando vão entrando em fase, se está aqui, desprezo, aquilo ali vai lançando luz para que essa dança vá equalizando esses movimentos. E esses movimentos, à medida que vão ser equalizados, e você vai se tornando esse amor, se curando, isso vai provocando, em se tratando de uma mesma alma, um mesmo movimento ressonante, vibracional, que vai despertando a outra polaridade para que isso possa acontecer. Isso é um processo, como a gente vem falando. Não vem pronto. Dentro do paradigma da terceira dimensão, a gente, iguais atraem iguais. E muito provavelmente, algumas relações não tão desafiadoras, elas tratam da mesma polaridade, magnética com magnética, que acaba tendo uma relação não tão conflituosa. Lembrando que a conexão de chamas gêmeas, ela trata de choque. Choque das sombras. Choque das sombras. E eu digo mais. À medida que você vai se iluminando, o choque vai aumentando. Porque você vai criando uma distância maior energética para que o salto quântico aconteça. É tão linda essa dança, porque ela reflete exatamente o processo da ascensão do planeta. Aquilo, né, as leis herméticas, aquilo que está em cima é como que está embaixo. É como se você fosse, essa dança é como se fosse um protótipo. E faz parte da criação divina criar esse projeto. Não é para todos. A maioria não vai se identificar. Mas quem vive uma dinâmica e se identifica com isso vai saber que tudo que a gente fala aqui vai ressoar. É como se trouxesse um senso de significado para você. É isso. Encontrei a minha chave. E o que acontece é que o feminino, volta e meia, ela volta para o paradigma da terceira dimensão, da correspondência. É ou não é? É difícil, né? A maioria do tempo a gente se sente
não amada, abandonada, não acompanhada, rejeitada. Tudo isso são sombras que já estavam aí. E que o seu parceiro de ascensão está te auxiliando. Realmente. Parece uma crueldade, né? Dentro do paradigma que a gente está acostumado, é uma missão desafiante. E quando falam de noite escura da alma, eu acho tão interessante esse conceito, porque a chama gêmeas não tem uma noite escura da alma, ela passa por várias noites escuras. A cada movimento de cura, a cada etapa que você passa por uma noite escura, muito escura, muito escura. E você vai ali para resgatar essa alma. Estar desperta em solo nesse processo é sair um pouco não, você precisa sair completamente deste paradigma da terceira dimensão, que nem existe mais, que a gente está na quarta, de correspondência. Se você ficar aí, eu sei que a gente volta para lá de vez em quando, mas não é você que volta, é a sua mente que te coloca lá. E se você tiver clareza que a tua mente está te colocando lá de novo, e às vezes esse processo, ele também, com certeza, atende a uma direção divina, para que você vá lá revisitar esses lugares e trazer você de volta, e trazendo você de volta. Agora, o nível de ascensão que uma feminina divina, ou a parte que despertou para a dinâmica em solo, alcança, queridas, o nível de iluminação que você chega e de consistência vibracional é muito intenso. Por ser um projeto mais desafiante do que a maioria, é também um projeto que tem as suas recompensas vindas do divino. E quando essas recompensas começam a chegar, você transborda absolutamente nesse amor. A força do feminino está na sua singularidade. Eu vou contar para vocês aqui uma coisa que talvez vocês se identifiquem sobre algum aspecto, analisando a sua vida e o seu processo até então. Desde criança, a minha mãe me chamava de preguiçosa. Eu cresci escutando a minha mãe falar que eu era preguiçosa, que eu era diferente dela, muito diferente. E isso foi gerando uma série de traumas, né? Tinha uma relação com a vida diferente. E hoje eu entendi que todas as características que você tem, até aquelas que acham negativa, é uma mensagem da sua alma para você manifestar o seu eu sou. Quando eu entendi que não é que eu seja preguiçosa, eu sou mais reflexiva, mais introspectiva, eu gosto do mundo de dentro, é o mundo de dentro que me faz manifestar o externo. Eu gosto de passar muito tempo quieta, olhando para o que está dentro de mim. E pessoas assim não têm uma identificação muito ativa com a matéria. Isso é uma singularidade da minha alma. E quando corrompido pelos paradigmas construídos de comportamento e de ser perfeito, esse modelo criado que você precisa ser assim para ser aceito, ou você precisa ser assado, acaba distanciando você daquilo que você realmente é. Então, a cura do feminino, ela passa também no acolhimento de todas as suas características, que são, na verdade, singularidades da sua alma. É claro que nesse
contexto, há que se ter cuidado para você também não se auto-justificar em muitas coisas. Mas quem está num processo ascensional sabe que a tua alma se comunica com você o tempo inteiro. E hoje, quando eu olho para mim e vejo em um ano quase 1.500 publicações num canal, devemos ter aí gravadas uma média de mais de 500 meditações. Atendimentos, centenas de atendimentos. Como que uma pessoa preguiçosa, dentro desse conceito, consegue produzir tanto? É claro que quando a minha mãe falava isso, ela tinha, né, da ancestralidade herdada dela, aquele conceito das nossas avós, de ficar o tempo inteiro limpando os móveis, passando pano na casa, que você tem que manter o banheiro sempre limpo o tempo todo, que você tem que acordar muito cedo para fazer isso, você não pode fazer isso no seu próprio tempo, senão você não vai ser aceita, você tem que virar uma máquina de afazeres, porque você tem que sustentar, inclusive, os masculinos que estão em volta, que recebem o donativo das famílias, de simplesmente viverem, andar sem camisa, viver daquele jeito que quer viver, e muitas vezes não tendo as responsabilidades atribuídas para o feminino. Mas não tem culpa nisso, a minha mãe foi herdando isso. Mas quando eu chego para interromper esse ciclo, dizer não, não existe preguiça aqui, existe singularidade, existe uma forma diferente de interagir com a vida. E talvez chegue um momento agora de você reinterpretar você e saber quais coisas que você, na verdade, está relutando com relação, querendo curar, e, na verdade, você não precisa curar, você precisa ressignificar para entender a sua própria singularidade. Talvez passar 3 dias introspectiva vai fazer você trazer uma grande ideia que vai movimentar centenas de pessoas. Talvez o fato de você não acordar com aquela vontade, aquele êxtase de ir para uma academia, que eu confesso que eu não tenho, e eu desisti de ter. Aí eu prefiro caminhar na praia, aí fico moreninha, né? É bom também. Aí a gente dá uma caminhada, exercita o corpo como a gente gosta. Eu tentei de novo, gente, mas a minha energia vai lá para baixo, quando eu tenho que ir para a academia. E eu descobri que eu não tenho que nada, de fato. Eu tenho que ter a minha própria singularidade. Encontrei nas caminhadas, talvez eu encontre na dança, talvez eu encontre outras formas de movimentar o meu corpo, que não seja a academia, porque eu confesso que não é a minha singularidade. Talvez seja a sua. Que ótimo, maravilhoso. Exerça firmemente, mas não é a minha. A cura do feminino, ela está diretamente ligada à sua capacidade de ser você. E a tua alma, ela está aí, sinalizando todos os dias para você o seu jeito, como você é. Eu, por exemplo, sou muito vaidosa, gosto de estar sempre, e o meu feminino ultimamente está voando. E quando você vai colocando a sua singularidade, você vai ficando mais bonita, você vai desenvolvendo a sua própria beleza, a sua maneira de se manifestar você. Já minha filhota Luísa Sofia veio aqui, ela já tem um outro jeito de ser vaidosa. Ela é natural. Ela se arruma em 1 segundo. É a singularidade dela, a forma que ela manifesta ela mesma. Natural. Coloca aquela foto toda sem filtro. Eu também boto sem filtro, mas gosto do filtro também. Qual o problema? Não tem problema, agora estou querendo taxar as mulheres. Não pode botar. Você pode fazer o que você quiser. Para com isso. Desde que você já se aceite, você já se ame.
Você pode passar maquiagem, mas não pode passar um filtro? Como assim? Qual a diferença? Então, vão taxando uma série de coisas. Eu sei que essas campanhas trazem, né? Porque existem exageros, as pessoas estão fundindo de si mesmas, né? Mas muitas também querem parecer belas nas suas fotos, nos seus vídeos. Por que não? Por que não? Se olhar e trazer aquela energia gostosa de se sentir bonita, a singularidade de ser quem você é o ponto da sua cura. Não é em buscar se identificar com aquela que é desse jeito ou aquela que é desse... Você. Quais características que até hoje você achou que era um defeito e que hoje, nesse dia 25 de abril, você pode simplesmente ressignificá-las e olhá-las a partir da um sussurro da sua alma falando para você assim: você é diferente, tem coisas aí. Essa característica, ela está trazendo alguns aspectos da sua alma que você só precisa desenvolver. Você só precisa acolher para você se tornar exatamente quem você é. Manifestando você com a sua beleza, com a sua singularidade, com a força de ser quem você é. E essa cura essencial, ela faz com que você dê muitos saltos na matéria. E ela é o alinhamento perfeito com o seu masculino divino, tá? É a força da singularidade do feminino. Consegue sentir essa energia? Essa maravilha de ser quem você é? Enquanto a gente está falando aqui, a gente está ancorando já muitas... A gente está sendo acompanhada aqui. Existem divindades belas aqui, porque você representa muitas divindades também. E talvez a gente vai falando assim e automaticamente pula aquele quantum de pensamento em você, e você lembra ou de uma imagem, ou de um dia, ou de uma cor, ou de uma figura, ou de um arquétipo, algo que te conecte com você. Está preparada para trazer hoje, para a gente te ajudar a ressignificar algo em você que você achava que era um defeito? E quando você reinterpreta isso, ressignifica, entendendo que é uma mensagem da sua alma, isso ganha um propósito e uma missão. Bom dia, chaminhas. Vamos abrir a nossa mesa, nossa linda mesa.